Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma live específica sobre pauta imigratória, um oferecimento do escritório DM Visa Law, mais de 30 anos aí de experiência cuidando desses assuntos e, uma vez mais, seja muito bem-vinda, doutora Ingrid. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, eu quero entrar depois, Ingrid, com você na questão aí de como é que está o andamento de processos que já foram startados pelo seu escritório, como é que está a procura, como é que está prazo. Mas antes, a gente sempre tenta trazer aqui uma notícia específica, mais quente, sobre esse assunto imigratório em debate nos Estados Unidos. E parece que tivemos aí uma decisão esquisita, estranha, da Suprema Corte sobre quem tem o poder de deportar o imigrante não documentado, ilegal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Rodrigo, foi uma decisão meio assim, não quero chamar boba, porque eu tenho muito respeito à Suprema Corte, e não é eles não é por causa deles que eu estou achando meio assim, meio sem senso, mas é uma entidade de grande respeito aqui nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu foi o Texas e a Louisiana fizeram, como é que se diz? Iniciaram um processo contra o governo federal sobre como que deveria ser feita deportações, e tinha muita coisa no processo dos dois estados. E aqui nos Estados Unidos, para você processar alguém, uma pessoa física ou pessoa jurídica, você tem que ter o que chamamos de standing. Standing é um direito legal que te dá o direito de iniciar aquele processo, que você tem algum interesse, algo pessoal investido naquele assunto, tá? Então, standing é o primeiro passo para você poder dar entrada em um processo civil dentro de uma corte. E na Suprema Corte não é diferente, é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? O Texas e Louisiana queriam impor, ou, em outras palavras, se meter na deportação dos imigrantes ilegais. E eu não concordo muito com muitas coisas da administração Biden, mas nesse assunto a Suprema Corte estava certa 100%. Por quê? Porque a deportação de indivíduos é um ato federal. Cai nas mãos do órgão federal, que é o Department of Homeland Security, e só, tá? Os estados, eles não têm esse poder de falar, eu vou te deportar, porque é lei federal. Agora, o que eu não concordo é que eu acho, pessoalmente, que os estados têm um interesse, um vested interest. Eles têm um interesse pessoal nas decisões porque afeta a infraestrutura do estado deles. Mas eles não têm aquele direito de impor ou questionar como estavam fazendo. Então, foi uma decisão meia boba, porque realmente eu acho que nem deveria ter chegado a isso, mas chegou. Então, a Suprema Corte, eu acho que eles deram a decisão certa. Muita gente da direita não concorda, mas é uma coisa de jurisprudência muito profunda, que não é só uma questão de eles não estão ligando para o Texas. Não é bem isso. Foi realmente uma decisão correta dentro da jurisprudência dos Estados Unidos. Eu acho curioso, porque nós tivemos uma outra decisão, eu estava até aqui pegando, está na página principal da Fox News nesse momento, no site, que a Suprema Corte decidiu em relação à questão também de controle de eleição, né? Porque foi 6-3 e era um pleito, agora eu esqueci qual foi o estado, mas algum estado tinha entrado e no cerne dessa questão tá quem tem o poder de decidir sobre leis eleitorais. E aí, nesse caso, me parece que prevaleceu a autonomia do Estado. Sim. Mas são coisas diferentes. Muito diferentes. Exatamente. Quando você está tratando de imigração, tem uma questão de fronteira nacional, não tem como fugir disso. Né? Senão você começa a ter leis imigratórias dentro dos Estados Unidos, que viraria, na prática, cada Estado uma nação autônoma. Não é isso o federalismo. Aqui o federalismo é levado muito a sério, mas tem limites, porque existe justamente uma união
federativa que forma a República, né? Que começou com as 13 colônias e foi ampliando. Então, na questão imigratória, me parece também, a princípio, eu não dediquei muito pensamento, muita reflexão a isso, me parece uma causa certamente federal. Na questão eleitoral, há controvérsias, a decisão permitiu a autonomia dos estados. Mas é sempre bom para o brasileiro entender que nos Estados Unidos existe muita autonomia estadual. Não podem tudo, mas existem constituições específicas dos estados, supremas cortes estaduais e por aí vai. Agora, ao outro lado dessa decisão, que aí já vem mais uma análise minha e de muitos colegas, uma análise mais profunda, embora a decisão foi a favor do certo, que é uma área protegida para o governo federal, de certa forma, lendo a decisão, é que o advogado ele lê entre as linhas, né? A gente fica procurando coisas até onde não estão e às vezes achamos. O que eu acho dessa decisão, embora a esquerda e a direita, cada um vai declarar a vitória ou derrota, o que for, eu vejo a Suprema Corte, gente, eles são incríveis, tá? São incríveis, tá? A maneira deles tomarem uma decisão, a maneira que eles escrevem, a gramática, a semântica, os termos que eles usam são, assim, fascinantes. Então, se você lê, dá para você sentir que tem, assim, um pingo lá dentro. Eu achei, talvez alguém não ache, mas tem, assim, aquele pingo que diz, olha, tudo bem, é federal, mas se for federal, tem que ser tudo igual, entendeu? Então, certos estados que querem fazer uma coisa mais livre, sem comentar muitos nomes, mais Califórnia e outros. Então, a própria Suprema Corte, embora ela está voltando e devolvendo, não, o poder é do governo federal, ela está lembrando que, bom, peraí, então vamos fazer que seja realmente federal. Isonomia. Isonomia nos estados. Exato. Embora os estados tenham autonomia, essa não deveria ser uma área de autonomia deles para outros assuntos também imigratórios. Então, a gente tem como ler de várias formas. Tipo, a Califórnia tem aqueles sanctuary cities, não sei o quê, que protege o imigrante não documentado com ficha criminal. Às vezes o cara foi pego e não é obrigado a devolver, né? Exatamente. Então, para o FBI, né? Para a Polícia Federal, né? Não foi mencionado especificamente, mas eu vejo que o underlying idea, lá no fundo, como dizem, para o bom entendedor, um pingo é letra, né? Então, a pessoa lendo aquilo, dá para ver realmente o clima que eles estão tentando formar. Eles são fantásticos. Ambos, os que são mais liberais, os conservadores. Que diferença para o Brasil, né? Para a Suprema Corte brasileira. Um pouquinho. Aqui nós tínhamos um Scalia da vida, né? Decisões maravilhosas, são verdadeiros tratados de direito, né? As decisões. Não, são grandes profissionais, são mentes assim que, sinceramente, eu adoraria passar 1 hora com algum deles, só um. E voltando à questão do federalismo, isso é muito importante só frisar, como curiosidade mesmo para o público, quando liga na live aqui, nessa live específica, está mais interessado em saber sobre assuntos imigratórios diretamente, eu vou passar para você falar, Ingrid, como é que está o andamento de vários processos e a expectativa. E a importância também de planejar, uma vez que às vezes leva tempo, porque a gente sabe como é que é a burocracia e com muita demanda. Mas o ponto, só para parênteses de curiosidade cultural, né? Muitas vezes as pessoas esquecem que no auge da Guerra Civil, inclusive, havia uma discussão do federalismo. A discussão não era tanto a questão da libertação ou não dos escravos. Exatamente. Existia ali uma questão muito grande de, assim, eu não quero ser obrigado a pegar e devolver para a União, se eu pegar. Enquanto que alguns outros estados queriam protegê-los independentemente de decisões federais. Então, veja que no âmago da questão existia uma decisão, uma discussão voltada para o federalismo e a autonomia dos estados. Mesma coisa em relação ao Roe versus Wade, que a Suprema Corte revogou recentemente, durou 70 anos, sobre a questão do aborto.
o que pegava para muita gente não era o aborto ou não, era a União decidir de cima para baixo algo que deveria caber aos estados. Então, veja como essa discussão aqui é quente e chega a ser estranha para um brasileiro. Um brasileiro que está acostumado a tudo decidido de Brasília, tudo vem de cima para baixo, ele não entende como é que funciona um país com tanta autonomia e liberdade para os estados. É verdade, é verdade. É fascinante que a pessoa que tem o interesse e quer ler e pesquisar, realmente os criadores da Constituição eram gênios, sinceramente, não tem como negar. Um grupo de homens que, sinceramente, a visão deles foi incrível, incrível e muito bem escrita. Mas voltando ao que o povo... Vamos lá. Os processos que estão na sua mão, como é que está andando isso, como é que está a expectativa em relação a essa burocracia e aquele premium process que realmente tem rendido bons frutos, né? Tem rendido, temos casos aprovados bem antes dos 45 dias, os EB2. No caso do E2, temos casos aprovados com premium em poucos dias, semanas. Então, realmente, a imigração está trabalhando, estão lá, estão no dia a dia. Os casos estão adiantando, mas a mensagem que eu queria mandar para as pessoas é duas coisas. Primeiro, tem pessoas, clientes, que estão com muita pressa. Está demorando o meu processo, está demorando montar, está demorando a aprovar. E tem um outro cliente que tem a sorte de ser aprovado em 2, 3 semanas, mas agora está reclamando porque está indo muito rápido. Então... Eu estava pronto para ir tão rápido assim. Não posso ir agora, ou então quero ir ontem. O que temos que lembrar é que cada caso é um caso. Eles estão sendo processados. A imigração tem mandado decisões, aprovações excelentes, graças a Deus. Alguns casos estão com RFI, RFIs mais assim, sem muito fundamento, porque aí já vem... São pedidos de novas informações, né? Request for evidence. E a maioria são oficiais que não tiveram muito cuidado, não tiveram muita atenção, receberam o processo sexta-feira às 4 horas e sábado já tinham uma praia marcada, então resolveram mandar um RFI. Mas os casos estão movimentando. Está tendo um pouquinho de demora no consulado, porque o volume é tão grande de processos, né, que eles agora estão um pouco atrasados, mas recebemos uma notícia que agora o consulado no Rio, não sei se São Paulo vai decidir isso hoje, parece que sim, mas vão começar a trabalhar aos sábados para poder aumentar o volume de decisões. Olha só. É que está tendo muita demanda mesmo, é compreensível. Eu contei na minha live ontem, Ingrid, fechada, só para os meus apoiadores do Locals. Eu estava almoçando com meus pais, vieram de surpresa no meu aniversário, uma grata surpresa, já que eu não posso ir para o Brasil, né? E eu estava almoçando ali no Serafina do Aventura Mall, e eu falo meio alto, a mesa ao lado era de brasileiros. Uma senhora muito distinta, com o filho e a netinha. E ela veio falar comigo, olha, acompanho muito o seu trabalho, sou fã. E aí, no final, ela virou assim, e aí? O que vai acontecer? Eu falei, eu não tenho bola de cristal, né? Mas dá para manter a esperança? Eu falei, a esperança é a última que morre. Ela, não, mas agora para mim aqui, dá para ter esperança? Eu falei, olha, tá difícil. Eu acho que a coisa para melhorar no Brasil precisa piorar antes, porque tem o fator econômico, tem muita gente anestesiada, alienada, as coisas vão avançando, né, para o mal e muita gente não se dá conta. Então, assim, me parece que essa angústia é algo geral. E cada vez mais gente fica assim, eu vou esperar mais um mês, vou esperar um trimestre para ver. E, infelizmente, é minha análise, eu até espero estar errado. Pode ser bom para o seu business, pode ser bom para mim como parceiro, mas, assim, no limite, eu não quero pior para o Brasil por motivos óbvios. Né? Então, tomara que eu esteja errado, Ingrid, mas a minha análise fria, e todo dia minha live é um soco no estômago, eu brinco, né, que ali é para tocar real, não é para dourar a pílula. Eu trago os assuntos do dia e faço minhas análises, meus comentários em cima dos fatos. É algo muito preocupante o que está acontecendo com o Brasil. Então, eu falo do fundo do meu coração, porque aqui é petit comité, aqui é a turma que está interessada nesse assunto, temos 400 pessoas acompanhando agora, nesse momento, depois mais gente vai ver nos canais que vai estar disponível o vídeo, mas assim, eu acho que pelo menos
preparar, até porque a Ingrid vive falando aqui da importância do planejamento. Seu caso é o seu caso. Preparar o plano B, meu chapa, é para ontem, porque a coisa está esquisita no Brasil. Veja que o Pavinato, agora da Jovem Pan, está sendo acionado pela AGU. Olha, o negócio, a perseguição é total. O Lula continua pressionando a turma do Banco Central, quer reduzir os juros na marra. A reforma tributária vai ser um lixo. Nada aponta para uma melhora. Então eu preciso ser realista. É um regime cada vez mais autoritário, cada vez mais perdulário, e o tecido social vai se esgarçando. As coisas não podem resultar em melhoria ali na frente. Então, plano B, meus caros, é fundamental nesse cenário em que o Brasil está vivendo. Minha opinião de economista, de comentarista político. Mas sair um pouco do assunto imigratório só para tocar a real. Ingrid. Mas, não, o planejamento é fundamental. As pessoas que estão nos procurando, a grande maioria já tem algo realmente concreto em mente, sabem mais ou menos o planejamento pessoal. Mas também existe a parte do planejamento do dia a dia. Quem é que realmente se qualifica. Então, nós temos pedidos de todo tipo de pessoa, todo tipo de profissional. E a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: coisas básicas. Se a pessoa tem um nível superior, né, e tem 5 anos de experiência progressiva, vale a pena pensar nesse planejamento. Pense, entre em contato conosco, deixe que eu ou o meu genro, que também é o advogado que trabalha comigo, vamos analisar o seu CV, o seu currículo. Um bacharel, 5 anos progressiva, é o primeiro passo. Agora, para aquele profissional que tem 10 anos, tem a pós-graduação, tem um mestrado, tem aquela carreira ilustre, também, lógico, é a sua hora. Mas também não podemos esquecer das outras pessoas, empresários que são donos de empresas, que não têm, talvez, um currículo muito forte, mas são empreendedores, ou uma pessoa que realmente não tem muita saída, mas tem uma cidadania europeia e pode investir aqui. Tem outro caminho. Sempre tem um caminho, talvez não seja agora, mas tem como se planejar para uma coisa no futuro próximo. Então, eu convido que entre no nosso Instagram, mande uma mensagem, a minha equipe está ali, vamos responder a todo mundo. Se não puder fazer algo, nós explicamos e te damos uma alternativa, talvez esperar, mas adoraria ter o contato das pessoas para a gente poder ajudar esse planejamento de quem tem interesse de vir para cá. É isso mesmo, é importante. É um serviço de quase ajuda humanitária, viu? Porque eu vou te falar, eu já li o suficiente para ver regimes autoritários de esquerda sendo instaurados em países que muita gente da elite ficou anestesiada. Não, isso não tem risco de acontecer aqui. Até a hora que tem que correr para um aeroporto de Malicuia. Né? E aí, meus caros, fica mais difícil. Quando todo mundo resolve fazer por desespero, porque não tem alternativa, porque já viram que não tem jeito, eu espero que o Brasil não chegue lá. Eu espero. Mas existe o risco, e não é desprezível, esse é o ponto. Então, tem que se preparar, porque quanto antes você fizer em relação aos outros, melhor, e quanto mais planejado você tiver com esse plano B, mais chance você tem de conseguir fugir se precisar. E a palavra é essa mesmo, é fugir, porque às vezes chega um momento em países, né, a família da Ingrid é leste europeu, né, Ingrid? Sim. Então, assim, nós temos histórias, né? A gente conhece, todo mundo conhece alguém. Eu tenho um amigão meu aqui de Weston que é a família da Ucrânia. Então, as coisas acontecem, né? Então, as pessoas têm que ter isso em mente. Você tem que estar, pelo menos, preparado, né? Eu gosto daquele provérbio chinês. Espere o melhor, porque a vida é mais leve assim, mas prepare-se para o pior e receba o que vier. Ingrid, muito obrigado. Uma coisa o link do seu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Recomendo que todo mundo entre lá para tirar dúvidas específicas, seu caso, né? E até daqui a 2 semanas. Uma última coisa, Rodrigo, tem pessoas que me perguntaram, tem muita gente que está aqui que veio do Brasil sem um planejamento muito forte e chegaram aqui com visto de turismo e agora querem fazer algo e não vai dar tempo por causa do backup, do Visa Bulletin e tudo. Teve uma outra notícia que quem quiser fazer uma mudança de status de turismo para, digamos, estudante, agora tem
como fazer com Premium a partir de ontem. Então, quem está aqui com visto de turismo e está pensando no planejamento e decidem querer estudar um pouco para ganhar um tempo, para melhorar o inglês, agora temos como fazer o Premium, terão uma decisão em mais ou menos 30 dias, aí vai ajudar o planejamento das pessoas. Perfeito. Maravilha. Boa dica. Tá bom. Obrigado, Ingrid. Fala. Obrigado a todos. Até daqui a 2 semanas, mais uma pauta imigratória. Tchau, tchau. Tchau.